Bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é sobre residentes no exterior ou não residentes fiscais, aquelas pessoas que saíram do Brasil, estão morando fora, foram para outro país, mas continuam tendo investimentos no Brasil, bens no Brasil, coisas que deixaram por aqui. Casa, apartamento, imóveis alugados ou investimentos em bancos, caderneta de poupança, aplicações em fundos de investimento e bolsa de valores, ações, muita gente querendo investir aí em bolsa de valores no Brasil e mora fora. Como fica isso? Pode investir? Não pode? Quais os problemas que tem? Quais os que não tem? Nós vamos passar por uma visão geral disso tudo. Fica com a gente aí até o final que você vai entender tudo o que tem para entender sobre esse assunto. Então vamos aqui para o nosso PowerPoint, vamos começar para vocês verem como é que essas coisas funcionam. Eu sou Roberto Campos, se você ainda não me conhece, se você é novo aqui no canal, experimente se inscrever, acompanhar a gente aí, você vai entender tudo que a gente faz, vai ver a quantidade de conteúdo interessante que tem aqui sobre imposto de renda e sobre a sua situação. Então tudo isso pode ser aprendido facilmente, basta acompanhar a gente aqui no canal. Eu sou contador, também tenho um background aí na área de direito, então tenho tudo o que você precisa para responder a todas as suas dúvidas. Também tenho um curso de imposto de renda, se você quiser saber mais, experimente clicar aqui na descrição no link do curso e entenda o curso que eu dou sobre imposto de renda. Vamos ao nosso assunto de hoje, saída definitiva. Você saiu do Brasil definitivamente, mora em outro lugar ou saiu temporariamente, mas não pensa em voltar tão cedo. Após 12 meses da sua saída, ou seja, o primeiro dia do 13º mês que você saiu, o Brasil já considera você como não residente fiscal. Isso significa que você tem que tributar tudo que você ganha lá no país onde você mora. O Brasil não quer mais saber de você declarar imposto de renda por aqui. Você aqui vai ser um não residente. E aí o não residente paga imposto aqui também. Como assim? Se eu não vou declarar imposto de renda, como é que eu pago o imposto? Você paga o imposto que a gente chama que exclusivamente na fonte. A fonte pagadora, quando for te pagar, ela é obrigada a reter o seu imposto e recolher para os cofres públicos. Então, você tem o imposto recolhido exclusivamente na fonte. Ela vai reter o imposto, vai fazer uma guia, vai pagar para o governo e vai transferir o dinheiro para você no exterior. É assim que funciona para não residente. Não, mas Roberto, eu tenho uma conta no Brasil, eu quero ter uma conta aí. Existem contas bancárias de não residente. É uma conta específica para não residente. E ela é cara de manter. Sim, é cara de manter. Muita gente fala disso, que não tem condições, é inviável. A gente está trabalhando numa possibilidade com um acordo com um banco aí de reduzir esse custo. Estamos tentando, se a gente conseguir fazer isso aqui na Zeus Capital, a gente está trabalhando para isso. Se a gente conseguir fazer um pacote que dê para reduzir esse custo, que fique viável para vocês que querem continuar investindo no Brasil, eu volto aqui para fazer esse vídeo assim que eu conseguir fechar esse acordo. Estou trabalhando nisso. Mas por enquanto, realmente, os custos de uma conta de não residente são muito altos. Muito altos significa o quê? Que se você tem lá 50, 60, 100 mil reais para você investir em bolsa, talvez para você não seja viável. Mas se você tem 1 milhão, 2, 5 milhões, já começa a valer a pena, porque o ganho e as taxas vão ser diluídos no volume de investimentos que você tem. Então, você procura a gente que a gente consegue fazer essa simulação para você. Aqui na Zeus eu tenho condições de apurar isso aí para você, e aí o meu gestor vai levantar para você os tipos de investimentos que você poderia estar fazendo, e você vai poder apurar isso e investir aqui no Brasil o seu capital através de conta de não residente. E isso é bom para você. Parece que não, mas é bom para você. Por quê? Porque os ganhos em bolsa de valores de não residente estão isentos, assim como os lucros e dividendos das ações que você tiver continuam isentos. Vocês são isentos hoje para brasileiros e também são isentos para não residentes. Mas melhor do que isso é o ganho de capital na bolsa de valores, que ele também é isento. E hoje, você morando fora do Brasil, tudo que você ganha, por exemplo, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela é obrigada a declarar nos Estados Unidos tudo que ela tem no Brasil. Ainda que ela more lá, esteja lá, ela não pode declarar em 2 países, em cada um o que tem em cada país. Não é assim que funciona. Você pode até declarar nos 2 países e não estar errado tributariamente. Como? Tributando tudo que você tem no mundo inteiro nos 2 países. Então, se você mora nos Estados Unidos e tem coisas no Brasil, você pode pegar e lançar na declaração dos Estados Unidos tudo que você tem no Brasil, os ganhos que fez no Brasil, tributa lá,
pega o imposto que foi pago lá, vem para o Brasil, tributa tudo que ganhou nos Estados Unidos e no Brasil na declaração brasileira, compensa o imposto pago de um lado e do outro e você vai ter duas declarações pagando imposto dos dois lados. É possível de ser feito, dá para compensar os impostos, mas não vai ficar barato. O correto é você sair de uma delas. Por que o correto é esse? Porque para o Brasil, a partir do momento em que você está há mais de 12 meses fora do Brasil, você já é não residente. Se você continua declarando aqui, você está errado. Sim, está errado. Não adianta você tampar o sol com a peneira e dizer, mas eu vou uma vez por ano ao Brasil, passo 10 dias, eu nunca vou perder minha residência. Você perde sim a sua residência a partir do momento em que o ânimo de morar no Brasil não existe mais, em que o imóvel que você morava está alugado e você não tem um local fixo para morar agora. Então você deveria constituir um procurador que cuide das suas coisas no Brasil, fazer a saída definitiva e tributar somente no país onde você mora. Esse é o correto. Até porque, para a legislação americana, por exemplo, se você mora nos Estados Unidos e tem coisas no Brasil, se você mora no Canadá e tem coisas no Brasil, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, sonegar imposto é crime. Você pode ir preso por sonegação fiscal. Então, se você está declarando nos Estados Unidos tudo que tem lá e no Brasil o que tem aqui e não declara nos Estados Unidos o que você tem no Brasil, você corre um enorme risco de ser chamado a se explicar e possivelmente sofrer um processo penal por sonegação fiscal, por não estar declarando os ganhos que você tem fora dos Estados Unidos, fora do Canadá. Vale para a Inglaterra, Canadá, Alemanha, diversos países no mundo criminalizam a sonegação fiscal e nesse caso você vai ter um problema que você pode parar na cadeia. Então eu sugiro que você estude o seu caso com calma, veja se esse é o seu caso e declare tudo que você tem no mundo inteiro no país onde você mora. Não residente no Brasil, tributa exclusivamente na fonte e esse imposto pode ser compensado em diversos países que o Brasil tem acordo de não bitributar. Isso posto, você já sabe que ganho na Bolsa de Valores no Brasil para não residente é isento, lucros e dividendos são isentos, você vai pegar e você vai declarar lá no país onde você ganhou o dinheiro, porque o Brasil vai se comunicar com esse país e avisar que você está operando aqui, que está ganhando dinheiro aqui. Quando ele comunicar para os Estados Unidos vai te cobrar, e aí você vai pagar imposto lá. Pô, mas aí o imposto lá sobre ganho de Bolsa de Valores é muito alto. Isso é uma conta que você tem que fazer com o seu contador nos Estados Unidos. Eu não sei como é que é a tributação dessas coisas nos Estados Unidos. Você vai ter que fazer lá para você, tá? Você vai ter que fazer isso na Alemanha, vai ter que fazer isso na Suíça, aonde você mora e o seu imposto vai ser pago. Você tem que procurar um contador e ver como é que é quando você tem rendimentos no Brasil em Bolsa de Valores, como é que é lá. Para o Brasil, você está isento, não paga imposto sobre ganhos na Bolsa de Valores nem sobre lucros e dividendos. Mas outras coisas são tributáveis. Por exemplo, o ganho de capital na venda de imóveis é tributável. Então, se você tem um imóvel no Brasil e vender esse imóvel com lucro, vai ter um ganho de capital e você vai pagar imposto. E aquelas isenções que tem para brasileiros, aquele negócio de vender em 180 dias comprar outro, 440 mil no único imóvel, até 440 mil do único imóvel está isento, essas isenções elas deixam de existir para o não residente. A tabela é a mesma do brasileiro, o imposto é o mesmo do brasileiro, mas sem direito às isenções, sem direito a você ter a redução da carga tributária. A carga tributária é direta, ganho de capital em cima da tabela. Os rendimentos de trabalho de quem mora fora do Brasil tributam a 25%. Vale para previdência privada, vale para aposentadoria e vale para rendimentos do trabalho. Tudo que tem a ver com essas coisas tributa na base de 25%. Tributa exclusivamente na fonte, a fonte pagadora vai reter o valor, vai recolher para os cofres públicos, para o governo brasileiro e vai te remeter o valor já sem o imposto. Você já recebe líquido de imposto. E se você mora nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra ou num dos países que o Brasil tem acordo de não bitributar, você tem direito de compensar esse imposto no país onde você está. É o caso de Portugal, da Espanha e outros diversos países aí. Você vai ter o direito sim de compensar o imposto retido na fonte lá no país onde você mora. E já vai o valor para você líquido de impostos. Não tem problema nenhum isso, tá? Já aluguéis tributa na base de 15%. Então, às vezes, é até uma vantagem para a pessoa que está aqui no Brasil pagando 27,5%, quando sai do Brasil e descobre que vai pagar apenas 15% sobre os seus aluguéis, retido exclusivamente na fonte, recolhido pela imobiliária e remetido para você já líquido de impostos. Lembrem que essa é a tributação no Brasil. Na hora que chega no país onde você mora, esses valores foram creditados na sua conta no país onde você mora. Você vai levar esses valores para o contador lá no país onde você mora a tributar na sua declaração lá nesse país. Quando chega lá, pode haver uma tributação maior,
Pode ser que na Espanha, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos, o imposto sobre aluguéis chegue a 25, 30, 40%. Eu não sei. Vai depender do país onde você está, vai depender da tua situação. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu sei te dizer que a tabela de imposto de renda ela é progressiva, ela vai aumentando. Eu sei te dizer que lá você pode abater despesas. Então, vai variar de caso a caso, do quanto são as despesas dedutíveis que você tem, de quanto são os outros rendimentos que você tem, que eles chamam de brackets, são os encaixes da tabela. Vai variar de acordo com a tabela que você vai entrar. Então, varia muito de ponto a ponto, tá? Prestem atenção nisso, façam as simulações com seus contadores no país onde você está, porque pode fazer diferença para você. Então, é muito importante que você entenda que os ganhos no Brasil para não residente são tributados exclusivamente na fonte, pagos pela fonte pagadora, retidos, pagos e acabou. O não residente não tem que fazer mais nada, não declara imposto de renda, não tem que fazer mais nada. Então, eu como não residente, eu posso ter uma empresa, posso ter meus bens no Brasil? Pode. Não tem nenhum problema, nada que impeça um não residente, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na França, na Espanha, no Brasil, em Portugal, de ter no Brasil seus bens. Você pode ter, qualquer um pode ter bens no Brasil. Você vai ter lá bens, só que você vai ter que avisar para quem paga os rendimentos referentes àquele bem, se é um imóvel que está alugado, se são rendas que está numa corretora ou num banco aplicado, essa pessoa que te paga, que tem o teu rendimento vindo dela, tem que saber que você é não residente, porque o DARF que vai recolher o imposto sobre esse rendimento é diferente no código do DARF que vai recolher do brasileiro. Para quê? Para você poder acreditar no seu país. Isso vai cair num canto separado na Receita Federal. Você falava, aqui é dinheiro de brasileiros que moram fora, que foram retidos na fonte. Eles vão acreditar isso lá fora. Vai sair dessa conta separada. Vai com o teu CPF, vai com aquele código e você vai poder compensar no país onde você mora. Se você não faz essa saída definitiva, esse DARF não vai parar nessa conta e amanhã o país onde você mora pode comunicar para o Brasil e falar assim, eu tenho um cara aqui que está querendo acreditar o imposto que ele pagou no Brasil. E aí o Brasil vai falar assim, mas esse cara mora aqui. Ele não mora fora, ele aqui tem o código normal de DARF, ele não está aqui para mim como não residente. Aí as coisas começam a dar errado, você começa a se atolar e a coisa começa a complicar. Então, faça tudo direitinho e entenda, você pode sim ter todos os seus bens no Brasil, mesmo sendo não residente, tá? Você pode manter a sua empresa limitada. O que você tem que tomar cuidado é que se a sua empresa estiver no Simples Nacional, você tem problema. Então, se a sua empresa está no Simples Nacional, qual é o problema que você tem? Uma empresa que está no Simples Nacional tem lá na lei do Simples, a LC 123, tem um item que diz assim, para estar no Simples Nacional é condição de enquadramento não possuir um sócio residente no exterior. Então, se você reside no exterior, a Receita vai desenquadrar a empresa do Simples e vai tributar ela em outro regime, seja lucro presumido, lucro habitado ou lucro real. Mas você vai perder o Simples. O mesmo vale para o MEI. Posso continuar com o MEI depois que eu me tornar não residente? Não pode, porque o MEI é uma forma do Simples Nacional do empresário. E você, para estar no Simples Nacional, na Lei 123, que o MEI também faz parte, você vai perder quando você se tornar não residente, tá? Mas o lucro, os impostos sobre o lucro de não residente são iguais aos dos brasileiros. E qual é o imposto? Zero. Não paga. O lucro, o imposto sobre o lucro das empresas, mesmo do não residente, é isento, não paga imposto nenhum. Você tem direito à isenção sobre os lucros, mesmo que você seja não residente. A única diferença é que o código onde esse lucro vai lançado na contabilidade, na DIRF, que é onde a gente declara lá, onde a gente mostra lá os valores na declaração de imposto de renda da empresa, tem um código para esse investidor que é sócio da empresa não residente. É um sócio capitalista não residente. Isso é avisado ali para ir parar na comunicação com o país onde esse cara mora. Vai aparecer isso lá na declaração da empresa. Então, presta atenção nisso. O Banco Central soltou, inclusive, diversas regulamentações sobre os não residentes. Essa 4373 de 2014 que eu botei aí no nosso slide, ela é a que rege as aplicações dos não residentes, tá? Então, os não residentes, eles têm direito a diversas coisas. Vamos ver aqui, ó. Vou botar para vocês. O não residente, essa é a resolução 4373 de 29/9/2014. Você clicando aqui, ela vai abrir. Ela abre desta forma e ela dispõe sobre as aplicações de investidores não residentes no Brasil, no mercado financeiro e de capitais no país e dá outras providências. Então aqui ela explica tudo o que o não residente pode ou não pode fazer.
O que é importante aqui para vocês saberem é o seguinte: você não residente tem que definir um procurador no Brasil, uma pessoa que vai te representar, tem que ter uma empresa financeira que vai cuidar da sua conta. Então você tem que ter uma conta num banco, uma conta de não residente, onde o dinheiro vai estar, cadastrar o teu procurador que vai mover esse dinheiro para você. Você não pode mover esse dinheiro diretamente do exterior, vai ser movido pelo seu procurador no Brasil. Então você tem que ter alguns cuidados para fazer isso. Tudo isso está explicado no site do governo brasileiro. Eu vou deixar esses links todos aqui na descrição desse vídeo, você pode ler depois se quiser. Explica tudo o que tem que ser feito pelo investidor não residente, tá? Então dá sim para continuar como investidor não residente. Tem alguns problemas, sim, tem alguns problemas. Você não pode fazer uma série de coisas, mas pode fazer outras coisas. Então, o que você pode, o que você não pode? Você pode ler aí nessas duas regulamentações, são bem complexas e longas, você vai ter que ter caso a caso, não dá para eu generalizar e explicar tudo o que pode ser feito aqui, mas aqui na Zeus Capital a gente está trabalhando para criar o kit do não residente, para a gente abrir conta, representar você, fazer tudo para você com o menor custo possível para você poder continuar tendo seus investimentos no Brasil, mesmo morando fora do Brasil. Procure a gente, meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, que a gente pode te orientar melhor como fazer. Espero que esse vídeo tenha resolvido os seus problemas. Conte conosco para te ajudar. Volte sempre, aguardo vocês no próximo vídeo.